está sendo meio que obrigada a ser igreja virtual nesse momento, mas é por um motivo mais justo. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje não é nada diferente daquilo que já tenha sido falado. A irmã Luciana já deu até uma boa introdução daquilo que nós vamos meditar nesse momento, que se encontra em Lucas 7, do versículo 1 até o versículo 10, que é o seguinte. O título é O Centurião de Cafarnaum. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhes que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhes rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Essa passagem que fala do centurião de Cafarnaum é muito conhecida pela atitude, pela fé que o Senhor Jesus encontrou nesse centurião. E hoje nós vamos meditar também, nós não vamos deixar de citar a fé que esse homem teve em Jesus, mas nós vamos meditar sobre outros pontos, não todos, porque é uma passagem muito rica, como toda passagem da Bíblia, mas nós vamos meditar sobre mais alguns pontos que nós encontramos nessa passagem. O primeiro ponto, como também eu acabei de falar, que é muito falado, se encontra a afirmação no finalzinho, logo no versículo 9, que Jesus viu e ficou admirado com tamanha fé desse homem. No começo da história, fala que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do que Jesus estava falando para a multidão. E se você ler o capítulo anterior, você vai ver o que era que Jesus estava falando no Sermão da Planície, como tem aqui na minha versão. Então você vai entender que tipo de palavra Jesus estava ensinando ao povo. Jesus estava ensinando ao povo que se alguém batesse no seu rosto, você oferecesse o outro, que se alguém pegar emprestado, você não cobre, amar o seu inimigo. Então, resumindo tudo que Jesus estava falando ao povo antes dessa situação, nós podemos resumir muito bem Jesus ensinando o povo a ser como ele era, como todo o discurso que Jesus professava. Mas nós podemos resumir também que Jesus estava ensinando o povo a como amá-lo de todo o coração, como amar o próximo, o seu irmão, como ele nos instrui. E a Bíblia fala que o centurião, ouvindo o que Jesus disse, ele mandou que alguém fosse ao encontro de Jesus e fosse lá chamar ele, Jesus, para ir na sua casa por causa do seu servo que estava doente. Nós não sabemos se esse centurião, antes desse acontecimento, ele já conhecia Jesus. Nós não sabemos se ele era próximo de Jesus, se ele tinha intimidade com Jesus. Mas nós sabemos que ele ouviu. E isso foi o suficiente. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir.
E a Bíblia fala que o centurião ouviu o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando. E isso foi o suficiente para que ele cresce nas palavras de Jesus. Então ele ouviu Jesus e ele creu. Perceba, ele ouviu e ele creu. Ele passou pelos 2 passos básicos para que futuramente, em alguns momentos depois, ele recebesse aquilo que ele estava pedindo ao Senhor Jesus. Ele ouviu, ele creu e ele tomou uma atitude. Ele, como centurião, como um cargo importante no exército, tinha muitas pessoas subordinadas a ele. O centurião, a pessoa que tem esse cargo, ele vai para a batalha com os seus súditos, ele também guerreia, mas ele é chefe, digamos assim, de muita gente. E mesmo ele sendo um homem de autoridade, ele se humilhou porque ele pediu ajuda a Jesus e ele usou também, de certa forma, de sua autoridade para que pedisse, de forma humilde, pedisse aos seus servos, ordenou aos seus servos que fossem ao encontro de Jesus, para chamar Jesus para ir até a sua casa, para que Jesus curasse um dos seus servos. E os servos, eles já falando que alguém estava doente a quem meu senhor muito estimava. Um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Então, os seus servos sabiam o quanto que aquele servo específico era importante para aquele centurião. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem a resposta para tudo que nós queremos. A palavra de Deus explica todos os assuntos que nós precisamos saber. Mesmo que algumas vezes a gente caia de frente com um assunto que a gente fale, não, isso a Bíblia não é clara. Se você estudar direitinho, a Bíblia ainda vai dar um norte para você tomar a sua decisão. Então a Bíblia fala de tudo, é a resposta de tudo. E inclusive, essa Bíblia, que é a palavra de Deus, ela fala como deve ser o relacionamento entre um patrão e um empregado. A Bíblia fala muito claro como que um empregado deve tratar o seu patrão, como que ele deve se comportar no trabalho. Quando a Bíblia fala que nós devemos fazer tudo para o outro, como se estivesse fazendo para Deus, também está falando do empregado. Também fala para nós que somos funcionários de alguém. Então a Bíblia fala, deixa muito claro como que tem que ser o comportamento de um empregado para com seu patrão. Mas também fala como deve ser o comportamento de um patrão com o seu empregado. E o comportamento desse centurião estava totalmente de acordo com a vontade de Deus. No sentido de que ele se preocupava, ele não era soberbo. Ele não se sentia superior àquelas pessoas só porque estavam subordinadas a ele. A palavra de Deus nos deixa claro que esse centurião cumpria esses princípios e esses valores básicos que nós podemos chamar de valores básicos para um patrão, porque a Bíblia nos fala como deve ser esse relacionamento. É só você procurar aí direitinho que você vai achar. Então, os servos que foram cumprir uma ordem do seu chefe, o centurião, já estava claro para eles que aquele outro servo que estava doente era muito importante. O centurião gostava dele. E aí Jesus percebeu que, claro, Jesus já sabia quem era, né? Ele sabia de tudo. Mas através dessa atitude, Jesus viu, os discípulos que estavam com ele, nós podemos ver os valores, o caráter desse centurião. Você acha que ele era um centurião, um chefe que não estava nem aí para os seus empregados, para os seus servos? Ele não era, ele estava preocupado. E aí Jesus viu mais um ponto positivo. Um ponto positivo nesse centurião. E por que eu estou falando do que Jesus viu? Porque mais na frente, no versículo 9, nós vemos aqui que Jesus ficou admirado com a fé desse centurião. Então vamos analisar o que mais que esse centurião teve, o que é que ele fazia, o que é que ele fez. Ele ouviu, ele creu e ele teve uma atitude, que foi pedir para os seus servos irem chamar Jesus. E aí você pode pensar, mas eu não entendo, porque quando Jesus ouviu esse pedido, ele disse, está certo, eu vou. E a Bíblia fala que quando ele já estava chegando perto da casa desse centurião, o centurião mandou outras pessoas irem ao encontro de Jesus e dizer, olha, não vá na minha casa. Não vá na minha casa porque eu não sou digno de te receber na minha casa.
Tanto é que eu nem fui ao teu encontro, porque eu sei que eu não sou digno. Isso o centurião falando. Então, o centurião teve uma atitude de pedir que Jesus tivesse misericórdia por esse seu servo. Mas minutos depois, instantes, momentos depois, o centurião cai em si e diz: não, eu não sou digno. Eu não sou digno de que o mestre venha na minha casa. Quem sou eu para recebê-lo em minha casa? E aí nós vemos uma quarta atitude desse centurião. Ele reconheceu que ele era impuro. Assim como Isaías falou que ele era homem de lábios impuros, convivia no meio de homens de lábios impuros, esse centurião, ele reconheceu que ele era impuro, que ele não tinha dignidade para que recebesse Jesus em sua casa. Diferente de Davi, que falou que era mais importante passar um dia em sua presença do que outros 1000 em outros lugares. Mas se a gente for analisar, o que eles pediram foi diferente, mas com a mesma intenção. Os dois reconheceram que eles precisavam de Jesus. Eles precisavam do Senhor, eles precisavam de sua presença. Mas aí o centurião falou que não era digno de receber Jesus em sua casa. E mais uma vez, Jesus, ele não foi surpreendido, né? Porque Jesus era o Deus, Deus era Jesus, mas isso agradou o coração do mestre, agradou o coração de Jesus, porque ele demonstrou que estava sendo humilde, reconhecendo que Jesus era o Todo-Poderoso e que ele não era nada. E nós sabemos que aquele homem ele poderia muito bem ser soberbo, porque infelizmente muitas pessoas, quando chegam em um cargo alto, a uma certa altura, esquecem que são seres humanos, meros mortais, e se acham mais superiores do que os outros. Mas esse homem ele não se sentia assim. E Jesus viu que ele realmente não se sentia assim. Ele se sentia um ser humilde perante o Senhor, que não valia nada perante o Senhor e que não era digno de receber a presença de Jesus em sua casa. Então essa foi uma atitude que agradou o coração de Jesus, a humildade dele, reconhecer que ele era impuro. E aí Jesus fala: tá bem, então eu não vou. Mas acontece que quando os servos chegaram lá, o homem já estava curado. E aí eu volto para o que eu falei. Quando eu cheguei aqui, eu disse que a palavra não era nada daquilo, não era nada muito diferente daquilo que já tinha sido falado hoje, porque justamente hoje nós já oramos por aqueles que estão enfermos. Hoje nós já oramos por aqueles que estão esperando o resultado de determinado exame. E nós estamos fazendo um princípio bíblico, orando uns pelos outros. E muitas vezes nós negligenciamos esse princípio bíblico. Nós negligenciamos o que o centurião não negligenciou. E vale lembrar mais uma vez que Jesus falou que em Jerusalém não tinha homem com essa fé. Em Israel, aliás, não tinha homem com a fé desse tamanho. Então, vale lembrar de novo que esse homem não negligenciou esse princípio de orar uns pelos outros. E aí nós percebemos, essa é uma das passagens bíblicas que nós percebemos como é importante orar uns pelos outros. Esse centurião, ele não estava pedindo nada para si. Tudo isso, todo esse cenário, esse deslocamento que ele fez Jesus passar, de sair de um lugar para outro com os seus servos, tudo isso não foi para que ele fosse beneficiado, mas para que o seu servo fosse beneficiado. Então toda essa cena foi a favor de uma outra pessoa. O centurião pediu para que Jesus fosse em sua casa a princípio, por causa de outra pessoa. E por causa disso Jesus disse que não tinha encontrado um homem de tamanha fé. E não era só a fé que estava contando aqui, porque a fé sem ação é morta. Mas o homem teve tanta fé e compaixão por alguém que também agradou e atraiu o coração do Senhor por causa disso. Então foi a fé, foi a atitude desse centurião que fez com que uma outra pessoa fosse curada. E talvez alguém esteja só esperando a sua oração para que receba a cura. É provável também que a pessoa não receba a cura da forma como você imagina. Mas nós temos que entender que quando a pessoa é salva,
Quando a pessoa já teve um encontro com Cristo e ela morre, ela teve cura. Ela foi para um lugar que não vai ter doença. Então ali ela foi curada e essa pessoa vai ser curada de verdade. Uma cura diferente daquela que nós geralmente imaginamos quando nós pedimos pela saúde de alguém, mas é uma cura. E todo mundo vai morrer um dia. Os nossos dias já estão contados. Então quando nós oramos pela saúde de alguém e essa pessoa vem a falecer, não significa que nós necessariamente tivemos pouca fé ou muito menos que Jesus não nos ouviu. Simplesmente o tempo daquela pessoa já se encerrou. Mas também pode acontecer de alguém estar precisando da sua oração. Talvez a sua oração seja o desbloqueio para que alguém receba a cura. Assim como foi do servo do centurião. Ele deslocou Jesus para que alguém fosse curado. E essa pessoa foi curada através da fé, da atitude dessa pessoa. Então o centurião ouviu o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando, ele creu, ele teve uma atitude, ele mandou chamar Jesus, ele fez um pedido e ele reconheceu que ele não era digno da presença de Jesus. E mais uma vez eu repito, o final foi que Jesus falou que não encontrou em Israel um homem de tamanha fé. Então nós temos que aprender com esse centurião. Nós temos que seguir os passos desse centurião. Não que ele seja perfeito, né? Nós sabemos que perfeito só Jesus. Mas os exemplos bons eles têm que ser seguidos. E o centurião de Cafarnaum nos deu um bom exemplo. Nos deu bons passos a seguir. Não com a intenção de ganhar um elogio de Jesus, mas porque nós queremos ser parecidos com Jesus e nós queremos fazer o que agrada ao nosso Senhor. E o nosso Senhor se agradou da atitude do centurião. Então que a gente possa viver mais de acordo com o que está na palavra de Deus. Que a gente aprenda com esse centurião e que a gente viva mais o princípio bíblico de orar uns pelos outros. Que nós possamos ter fé em Cristo Jesus. Que a gente tenha coragem, tenha ousadia de tomar uma atitude e que nós possamos ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Certamente isso irá agradar o coração do nosso Deus. Essa é a mensagem que o Senhor deixou no meu coração e a irmã Luciana já vai vir para finalizar esse culto.